Ele colabora na construção e no fortalecimento dos vínculos, dos laços familiares, até mesmo proporcionando um desenvolvimento mais seguro para a criança. A presença do pai ela é fundamental, assim como da mãe. Um ponto importante é que nós percebemos que normalmente muitas atividades são muito ligadas à mãe, a gente já visualiza logo a mãe em primeiro lugar, mas é importante que o pai esteja presente nas atividades diárias, também dividindo as tarefas, porque essa presença vai favorecer um bom desenvolvimento emocional, um bom desenvolvimento cognitivo também infantil, e aí nesse sentido a gente percebe que não é sempre, mas normalmente a figura do pai está associada ao fato da criança se sentir mais segura com ela mesma. Isso por quê? Porque o pai muitas vezes tem aquela função de desafiar a criança no seu dia a dia, desafiar os seus limites. E isso vai favorecendo que a criança consiga perceber que ela consegue ir alcançando seus objetivos, consegue ir se redescobrindo, descobrindo o mundo e favorecendo uma construção de uma segurança. A gente costuma dizer que as crianças elas se espelham nos adultos, então daí mais uma vez a importância do pai passar realmente essa imagem de segurança, como a senhora falou, né? Com relação a esse espelho, né? O que a criança, nesse processo de desenvolvimento, ela observa da figura do pai? Às vezes a criança chega até a imitar algumas coisas que o pai costuma fazer, né? Exatamente. É um processo fundamental esse cuidado, porque o pai é um exemplo também. Então, é natural que a criança, que ainda está em desenvolvimento da própria capacidade crítica, não consiga refletir sobre esse comportamento é certo ou errado, vou ou não vou absorver para a minha vida. A gente sabe que isso na infância não é algo existente ainda. Então, ela vai absorver muita coisa que ela está visualizando no dia a dia dela. Daí a importância de bons exemplos. No caso paterno, isso é fundamental, porque é um espelho, é uma referência também que a criança vai ter, que é o que a gente chama de figura paterna. E aí, normalmente ela é exercida pelo pai. Então, é uma figura fundamental nesse desenvolvimento que a criança vai se espelhar, que vai trazer um suporte nas relações futuras também. A gente sabe, doutora Ivana, que existe aí um consumismo desenfreado, que as famílias também devem trabalhar essa questão do consumo. A correria do dia a dia é grande, muitos pais não conseguem administrar o tempo e passar aí um período melhor, com qualidade com os filhos, e acabam compensando com bens materiais, com presentinhos e tudo mais, sempre buscando, entre aspas, agradar as crianças, né? Como é que fica essa relação de compensar a falta, né? Ou melhor, a presença ali no dia a dia com o filho através de um presente? É bem delicado, porque assim, mais importante do que o presente é você ter uma presença de qualidade com seu filho, com a sua filha. E aí muitas vezes os pais eles trabalham bastante ao longo do dia e aí querem compensar isso muitas vezes porque tem algum tipo de sentimento de culpa ou então porque acreditam que aquilo já é o suficiente. Só que os presentes eles não educam, eles não impõem limites. Na verdade isso vai estar criando uma bola de neve que pode ser muito perigosa para essa criança. Porque fica-se a percepção de que eu vou ganhar sempre presentes, mas não vão existir os limites, não vão existir os exemplos positivos para esse desenvolvimento, não vão existir as relações de qualidade, que é muito importante também ter esses momentos de diálogo com os pais, com o pai também, para que esses pais consigam conhecer essas crianças. É natural que existam medos ao longo da nossa vida e essas figuras vão dar esse suporte também, porque vão nos ensinar formas de lidar com isso. E aí, quando a gente não tem esses momentos e sim presentes, a gente vai ter uma dificuldade maior de fazer essas construções. Ok. Então, que dicas aí a senhora poderia reunir para orientar os pais, enfim, a família de modo geral, aí, a ter essa relação com mais qualidade, a ajudar a criança nesse processo que é tão importante, que é o desenvolvimento? O primeiro ponto é estar presente. E aí, quando eu falo presente, não é estar apenas do lado. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que ter um momento ao lado do filho, sentado no sofá, assistindo televisão, é suficiente.
sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de interação. É diferente da convivência. Exatamente. Né? Que aí é o tempo de qualidade. Você tem que ter qualidade naquele tempo que você está com seu filho, com a sua filha. É fundamental. Nesse sentido, os pais, eles, desde o início, desde o nascimento, já podem estar dividindo as tarefas também para ir ampliando essa vinculação com esse bebê. Futuramente, estar abertos a terem diálogos com essas crianças e aí um diálogo respeitoso, em que eu consigo ouvir também o meu filho. Ter momentos juntos, como, por exemplo, jogos no dia a dia. E não precisam ser jogos elaborados, caríssimos. Não, coisas pequenas do dia a dia. Jogos de tabuleiro, jogos de baralho, pequenas coisas. Porque o importante vai ser o vínculo. Por exemplo, ter momentos de atividade física com o filho, por que não? O Apivida, inclusive, tem um projeto que é maravilhoso, que é o projeto 1K+, aproveitando o momento. Em que a pessoa pode participar, que é gratuito, inclusive, que a pessoa pode participar, que pode ser um momento, inclusive, familiar, porque aquele pai vai estar com aquela criança, com aquele adolescente, ou com aquele filho mais velho, por que não? E vai estar dividindo um momento com aquela pessoa que vai fortalecer mais ainda um vínculo, que vai fortalecer mais ainda uma relação de uma forma positiva, de uma forma saudável, que é o principal. Aí, algumas dicas aí com a doutora Ivana Teles, ela que é psicóloga do Apivida. Mais uma vez, doutora Ivana, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, dando essa orientação tão importante aí aos pais com relação ao fortalecimento dos laços, dos vínculos com as crianças nesse processo de desenvolvimento, até porque os primeiros anos, a gente sabe, são aqueles anos decisivos para lá no futuro você ter uma figura adulta mais centrada, realmente aí, vamos dizer assim, mais equilibrada, né? Nos diversos aspectos, sejam eles emocionais, comportamentais, etc, né? Exatamente. A gente percebe essa importância mesmo, porque é nesse período que está existindo a formação da criança, muitas vezes, que é lá na primeira infância. Então, eu ter essa presença, eu ter essa figura, eu ter essa referência é fundamental para uma construção mais positiva. Ok. Obrigada. Um ótimo dia para a senhora. Bom trabalho. Obrigada. Bom dia.